Câmera aberta sem funcionar. Eu estou com o celular ligado aqui, mas nem todos estão me vendo. Mas a pauta: frequenta, pré-conselho, avaliação, observação de sala de aula, acompanhamento de HA e primeira recomposição, primeira avaliação de recomposição 2026 SAEP. Frequência escolar. Então, a frequência escolar é muito mais do que bater o cartão ou garantir um nome. Esteja na lista de chamada. Ela é o alicerce para que o processo de aprendizagem realmente aconteça. Quando um aluno falta, ele não perde apenas a matéria, ele perde a construção lógica do conhecimento. Então, se a gente não tem aluno, fica mais difícil. Se o aluno não vem, fica mais difícil ainda. Bom dia a todos, né? Falando em frequência, obrigada pela frequência de vocês, por estarem aqui. Então, aquela pergunta que sempre o DAP faz para a gente é assim: se fosse o último trimestre do ano letivo, qual seria o cenário de aprovação e retenção de estudantes na sua escola? Assim, não precisamos esperar o fim do ano letivo para descobrir, né? O pré-conselho está aí para a gente buscar isso. O foco DAP do pré-conselho. O foco central do DAP é a estruturação do pré-conselho de classe, incentivando uma abordagem diagnóstica, participativa, que envolva gestores, professores e estudantes na análise de todos os desempenhos. Espera aí, tem alguém tentando entrar. Vamos ver quem é. Na análise de dados de desempenho. Então, nós vamos envolver todo mundo para analisar o desempenho. O DAP orienta o uso de ferramentas de monitoramento, como o BI, aprendizagem, e reforça a importância da observação de sala de aula e feedback formativo. Além disso, busca se transformar o conselho em um espaço de formação continuada, superando modelos burocráticos para priorizar a recomposição da aprendizagem. Vocês entendem que não é fácil isso? A gente tem que ir além do que a gente é acostumado. Então, assim, o DAP orienta o uso de ferramentas, monitoramento. Além disso, busca se transformar o conselho de classe em um espaço de formação continuada, superando modelos burocráticos, para priorizar a recomposição das aprendizagens. A estratégia visa garantir que a gestão escolar tome decisões fundamentadas em evidências concretas para melhorar o engajamento e o sucesso escolar. Etapa do diagnóstico, então, confirmar evidências de 22 a 8/5. Confirmar evidências que fortaleçam caminhos para potencializar a recomposição das aprendizagens de forma preventiva. Então, eu preciso, durante o meu pré-conselho, confirmar o que eu tenho como evidência, ou, né, buscar recalcular se a minha evidência não tem nada a ver com o que eu estou observando. Não é uma reunião burocrática para preencher planilhas. E a integração entre análise de dados, a observação de sala de aula e o acompanhamento da hora atividade são essenciais, tá? O cronograma, então, de 22/4 a 8/5, pré-conselho, 15/5, estudo e planejamento, de 18 a 30, conselho de classe, e de 1 a 15/6, pós-conselho de classe. O pré-conselho: estruturar a escuta e participação do discente, do aluno. Então, o que fazer? Ficha de pré-conselho com questão norteadoras de autoavaliação. Quem que faz? A pedagoga. Quando fazer? Durante o trimestre. Eu sei que aqui tem escolas que são
integrais, nessas escolas, têm uma formação diferente. Então, vocês usam o que a integral tem que fazer, né? Aqui eu estou dando uma análise geral. Analisar relatórios e notas e frequência. Equipe gestora e professores. Quando fazer? Na metade e no final do trimestre. Análise de qualidade do processo, dificuldade, recursos, oportunidades, equipe pedagógica e professor regente, no final do período avaliativo. E sistematização dos dados coletados, equipe pedagógica, antes do conselho. Gente, ó, não adianta eu colher um monte de dados e depois eu ficar com as folhas para lá e para cá durante o conselho de classe, tentando organizar o que eu estou fazendo. Tá? Então, sistematizar o que eu colhi é importantíssimo. Como organizar as análises? Então, fichas de pré-conselho, metodologia ativa, RCO, transposição didática. A gente fala aqui em ficha, mas você pode muito bem fazer um formulário. Esse formulário você distribui para os professores, depois só senta com cada um para ter a confirmação, enfim, ter aquele tete-a-tete. Mas você não precisa necessariamente buscar uma ficha, não precisa ser de papel, tá? Quem faz é o pedagogo durante o trimestre, essas fichas de pré-conselho, essa coisa toda. Análise de qualidade no ensino-aprendizagem, encaminhamento, avaliação, perfil da turma, equipe pedagógica, equipe gestora e professores, durante a hora atividade. Ficha individual dos alunos, com os registros dos atendimentos, equipe gestora e pedagógica durante o trimestre. Sistematização dos dados coletados. Equipe pedagógica, logo depois do pré-conselho, antes do conselho. Ação pedagógica. Aqui, avaliação formativa, então. Dentro dessa avaliação formativa, dentro desse pré-conselho, eu preciso ressignificar o erro, enxergar como parte do processo de aprendizagem o erro. Se eu errei, que bom. Tem coisa que eu errei que eu nunca mais esqueci, sabia qual era o certo? Feedback formativo, então. Retornos detalhados e construtivos. Ó, o feedback o aluno também recebe. Então, o professor, de certa forma, não, com certeza, o professor precisa começar a entender o que é um feedback. Como ele é dado, por quê? Porque eu dou feedback. Quando o aluno não vai bem, quando o aluno vai bem, quando eu converso com o aluno, eu estou dando um feedback. Pode ser informal, mas eu estou dando esse feedback. Eu preciso tê-lo assim, eu preciso ter a técnica, eu preciso entender um pouco o que é isso. Diversificar instrumentos, não depender apenas de provas escritas, né? Todo o processo precisa ser avaliado. Aprendizagem processual, avaliar o progresso contínuo e cumulativo. Individualizar a avaliação, considerar facilidades e dificuldades de cada um. Promover a autoavaliação, incentivar o aluno a analisar seu próprio trajeto. Ó, essa aprendizagem processual aqui, a gente faz até esse tipo de avaliação, avaliar o progresso contínuo e cumulativo. Tem escola, por exemplo, que em matemática estava com 3, agora está com 15. Ela multiplicou vezes 5, ela saiu de um desastre e multiplicou vezes 5 e chegou a 15% de aprendizagem. É o ideal? Não. Mas como que você não vai reconhecer que houve um caminho grande, que esse caminho foi evolutivo? Então, é a mesma coisa um aluno. É o mesmo tipo de pensamento que a gente faz com o aluno. Ação pedagógica, observação de sala de aula, baseada na rubrica, engajamento, gestão de tempo e espaço, clima de sala de aula, características e necessidades de aprendizagem dos estudantes. Você vai dizer, pô, mas toda a MIT agora tem. A MIT tem isso, sim.
Acompanhamento de hora atividade, momento que exige atenção da equipe para as evidências do trabalho do professor e metodologias assertivas. Assertiva, o que deu certo. E feedback formativo. O feedback é uma coisa muito importante para a gente e que a gente precisa ter como uma prática importante para nós. Então, o feedback é descritivo, sobre evidências, refletivo, promove análise da prática e propositivo, indica caminhos. A primeira avaliação da recomposição. Alguém tem um município, um sexto ano que não foi bem? Nas análises de vocês, alguém pode apontar um sexto ano que não foi bem? Algum sexto ano tirou menos que 50%? Alguém já... As escolas que analisaram, pode indicar mais ou menos quanto foi? Eliane, você lembra? Eliane, você lembra quanto foi a sua? Eu estou procurando aqui o que eu mandei para a Enilda, que ela estava viajando, nós fizemos, mas assim de cabeça eu não lembro não, estou olhando lá para te falar, mas no geral os meus cestos foram muito bem, os nossos aqui. Mas eu já estou indo aqui para ver. Beleza. Humberto de Campos finalizou aqui com 72% de acerto. A média do nosso estado, do nosso núcleo, foi de 63% de frequência. Então, o que eu quero dizer com isso é o quê? 63% de frequência não, gente, 63% de proficiência. Nós não podemos deixar esses números cair, é muita coisa. Nós conseguimos um ótimo resultado e nós temos uma responsabilidade imensa de manter esses resultados. Então, o estado, o núcleo foi muito bem, sinal que foi feito um trabalho muito bom dentro dos nossos colégios e as próprias prefeituras do ano passado passaram a compreender que o CHAEB era importante. Então, agora, nós precisamos cuidar desse resultado. Eliane, você conseguiu? Oi, Elisângela. O ano passado, Rejane, bom dia para todos. Começou os formadores do município que o Estado, né, faz também, né? Sim, é verdade. Então, já de repente, pode ser que essa ação do Estado com o município, que é de tentar unificar, né, os procedimentos pedagógicos entre município, falar a mesma língua, de repente pode ser que tenha alguma relação também com isso, que começou no início do ano passado. Sim, eu concordo. A gente teve um cuidado maior com o município, e o município, acho que por si só, a gente está criando uma cultura no estado todo, né, de cuidar. Isso. Cuidar do aluno, cuidar da recomposição. E a gente está agora com uma responsabilidade, porque se antes a gente achava que recebia um aluno, a gente recebe um ou outro que não sabe ler e escrever, é verdade, mas a gente está recebendo muito aluno bom também. Então, a gente precisa cuidar desse aluno e cuidar dessa responsabilidade, e o que nós vamos fazer. De qualquer forma, esse aluno, ele ainda precisa de recomposição, a gente precisa cuidar dele. Cuidar para que ele não decaia e cuidar, trabalhar para que ele evolua. Nós não podemos se acomodar também. O sexto ano está tudo bem. Não, tem muita coisa ainda para a gente fazer. Focos da gestão. Gente, isso daqui são 4 focos que o Rony passou para a gente numa Meet, tá? Então, 4 focos que a escola tem que estar e que a gente tem que dar uma olhada se isso está acontecendo mesmo.
participação da família, a cultura da família na escola e a ampla divulgação dessa família na escola. Então, toda ação que você faz com a família, que o pai, a mãe veio para receber um diplomazinho, uma coisa, né, um certificado ali, não esqueçam de fazer a divulgação. E não esqueçam de fazer as ações também que são planejadas com participação da família. Matemática, a gente precisa monitorar os planejamentos. Então, a partir dessas próximas visitas, eu vou pedir para dar uma olhadinha nesses planejamentos, ver como é que eles estão, tá? A recomposição das aprendizagens não é o mesmo que trabalhar com currículo, a gente fala isso bastante, mas não tem professor que ainda não entendeu. O currículo, ele só avança quando o aluno tem o pré-requisito. Não adianta eu trabalhar com o aluno sem pré-requisito. E a frequência, que é sempre ponto de atenção nosso. Mudanças do IDEB, do ensino médio, vocês já estão sabendo que mudou? Que em 2026 nós temos IDEB de novo para ensino médio. Então... Como isso aí? Porque a gente sabia do Enem, né? Do terceiro ano. Agora 2026 IDEB de novo? Só do ensino médio. Tá. Ó, se eu vou ter, se o meu foco agora é IDEB, o meu foco, além de língua portuguesa e matemática, ele retorna para ciências humanas e para ciências da natureza. Ô, Rejane, eu não estou entendendo ali, porque desculpa aí, mas tá IDEB aqui, Enem lá, IDEB e Enem. 2026 será dividido em 5 provas. Né? Repete sua dúvida, Angélica, por favor. Cita aqui na sua apresentação, mudanças, IDEB, em. Aí depois, né, tá grande ali. Depois, Enem 2026 será dividido em 5 provas, IDEB e Enem no mesmo... IDEB, ensino médio, EM, ensino médio. Tá. Então, Enem 2026, como que ele... Eu já volto aqui, eu já vou seguir, você vai entender melhor, tá? Eu tenho até o documento do IDEB junto. Então, o Enem será dividido em 5 provas, são 45 de linguagens, 45 de ciências humanas, 45 questões de ciências da natureza, 45 questões de matemática. E qual é a quinta prova, então? Vai ser a redação. Tá? Então, esses são os 5 pontos do ensino médio. A matriz de referência você tem aqui no slide, mas tem na sala de aula também, que eu já coloquei lá no Classroom. Mas está aqui, ó, a matriz de referência do Enem, tá? Está todinha aqui, com as habilidades. Agora a gente tem as mudanças do IDEB do ensino médio. Aqui, eu tenho aqui, ó, Enem será utilizado para avaliar a educação brasileira, publicado em 30 de 3 de 2026. Então, assim, é de agora. Eu trouxe esse documento, porque é o único documento que eu tenho. Eu não tenho o documento estadual, eu não sei como vai ser isso exatamente. E se o aluno não for, e se não sei o quê. Eu não tenho a única coisa que a gente tem é esse dado. Né? Então, o exame passa a ser feito vai ser no lugar do SAEB. Vai integrar o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Vai avaliar as competências, vai pegar todos os componentes, e aqui ele vai falando como é que isso funciona, tá? Se você... Rejane, dá licença um pouquinho.
Mas daí o aluno, o Enem não tem aquela obrigatoriedade, né? E vai ser da mesma forma, porque daí tem um fluxo, né? Vai mudar alguma coisa, será? Eu não tenho essa informação, Enilda, tá? Então, assim, o que a gente tem de informação foi isso que o IDEB passou, que o INEP passou, Uhum. né? E vai vir mais informações. Então, qual é a nossa ação como gestor? Avisar os professores, buscar o que cai no Enem e trabalhar as habilidades que o Enem cobra. Então, passa a ser essa a nossa posição nesse momento. Os detalhes vão chegar, mas o que nos importa é assim, o aluno está preparado. Para ele estar preparado, ele precisa estar sendo preparado com base no Enem. E todos os alunos? Não, só o ensino médio. Os outros continuam com a nossa base de referência, né, com SAEB, com outros exames. Então, a única mudança está aqui no ensino médio. Por isso que eu chamei todas as equipes hoje, porque é uma coisa que provavelmente não dá tempo de fazer durante a presencial. Então, quando é todo mundo convocado, é porque tem ou pulou uma semana de MIT, eu preciso convocar todo mundo, ou tem uma história nova para vocês. Essa é a nossa história nova hoje. Então, está confirmado, vai ser assim, mas a gente não tem nada além dessa informação, que eu preciso cuidar do conteúdo do Enem para todo ensino médio, porque isso vai ser uma política de Estado nacional e que todos como é que eu vou dizer? Todos os componentes estarão envolvidos, não é mais só matemática e português. O maio eu tenho só essa primeira semana, porque nós estamos com pouco carro, mas prometeram que vai chegar carro, então eu estou esperando para fazer semana a semana. Nessa semana eu vou fazer meets com o Humberto e com o Pedro. Tereza Cristina Alto Alegre e Monteiro eu vou pessoalmente. E Unidade Polo e Teobaldo de Maringá eu também vou ao vivo e a cores. Então, o único meet é na terça-feira, 2 escolas que são longe e eu não tenho carro. O carro está sendo usado por outros tutores. A gente tem um carro só que pode pegar estrada com alguma segurança, então não tem condição da gente estar fazendo o que está longe. Mas o Rony também disse, o nosso secretário, que vai chegar já carro novo. Pode falar, Elisângela. As informações que eu consegui é que a participação vai ser obrigatória dos alunos nesse ano. Só que o que eu estava pesquisando é se seria primeiro, segundo e terceiro ano. Mas aqui fala que é só terceiro ano. Então não é médio, né? É ensino médio, porque é o resultado de todo ensino médio que você mede no Enem. Tá? Eu não falei que vai ter exame para o primeiro e segundo ano. Não entendam isso, ensino por favor. médio, né? O exame é apenas para o terceiro, mas se eu já sei que daqui 2 anos eu vou ter exame para o primeiro ano, eu já vou prepará-los. Eu já vou começar agora, eu não vou começar 6 meses antes do exame. Sim. Então, é nesse sentido. Agora, não no sentido de que todos farão exame. Oi, Márcio. Márcio? Pode falar, Márcio. Está com a mão levantada. Você e a turbina. O Márcio tem um gerador no computador dele. Manda pelo chat. Eu vejo aqui.
Mas o horário, Márcio, que eu vou é de manhã. A partir de umas 9 eu tô aí. Eu vou com o carro com mais 2 ou 3 tutores, e aí ele vai parando, então não tenho muita noção. Panorama está com 62 de português, o Bilac 69, Humberto 72, né? Isso daqui tudo na avaliação diagnóstica. Então, nós estamos com ótimos alunos de sexto ano. Vamos continuar com eles assim. Os combinados, acompanhar a frequência escolar por meio das ferramentas de gestão, manter as ações de busca ativa e manutenção da frequência escolar e estabelecer um cronograma de acompanhamento de HA com foco no pré-conselho, realizar observação de sala de aula e acompanhamento de hora-atividade, preferencialmente em recomposição de aprendizagem, matemática, primeiro, sexto ano, depois nono, depois terceiro, depois nós vamos para a linguagem, para português na mesma sequência. Realizar reuniões e alinhamentos semanais com a equipe, passar isso, preparar, de repente, esse informe do Enem para o dia 15, né? Ver o que vocês vão, como que vocês vão trabalhar essa informação nova. E a responsabilidade agora recai novamente, que eu acho ótimo para todos. E sempre foi de todos, mas tem quem acha que não é. Então, agora fica bem legal para o ensino médio, todo mundo saber que é nosso o problema, não tem professor isento. E agendar observação de sala de aula e acompanhamento de HA para o dia e período da tutoria, preferencialmente em recomposição de matemática, mas lembrando que não tendo, eu preciso de algum outro componente, né? Aí vai para matemática, não tem matemática, tem língua portuguesa, e assim vai, nós vamos indo. Alguma coisa que vocês queiram contar para mim? Como que foi a semana passada? Como que foi nas escolas? O feriado prejudicou a nossa frequência? Como que tá? Elisângela, como você sentiu? Eu achei que para o ensino médio prejudicou, mas em compensação aumentou bastante a nossa frequência no fundamental, foi para 94 fundamental. Mas Nossa, o ensino médio caiu, estava 83 e foi para 80, está bem baixo. Mas ainda estamos com esse problema sério. Eu vou essa semana aí, a gente conversa. Uhum. Eu até troquei, eu ia de manhã no Teobaldo, mas eu resolvi à tarde, porque eu vi que recomposição só tem à tarde, por isso que aquele cronograma de recomposição, para mim, é importante, porque eu vou ajustando dentro da nossa possibilidade, tá? Ficou bom daquele jeito? Que daí eu inventei lá um jeito lá de colocar as informações. Ficou bom, sim. Tá. Obrigada, Rejane. Mas a gente está preocupado com o ensino médio, principalmente terceiro ano. Mas a gente está fazendo de tudo e mais um pouco. Não sei mais o que fazer. E se o governo não voltar atrás, o nosso IDEB de terceiro ano já sai de novo esse ano, né? Então, se o governo federal não reajustar, é essa a promessa. O Márcio está até com a mão no rosto aqui, Márcio. O meu não dá para vocês verem muito, só um ou outro vai ver, mas enfim. As coisas não estão fáceis mesmo, mas dá tudo certo no final, sempre deu, nunca vai dar errado. Fiquem tranquilos, você não acabou ainda, então vai dar certo de algum jeito. Então tá, algum recado mais, alguma observação que vocês queiram fazer, equipe, como que tá? Márcia, é resultado por escola, sim.
Mas eu não sei como é que esse aluno que não... Eu sei que ele não é obrigatório, eu sei de tudo isso. Essas dúvidas todas estão na nossa cabeça, mas ela não foi respondida pelo governo federal, nem pelo estadual. Então, eu não vou adiantar nada que não esteja melhor documentado. E não foi falado também, o Rony não falou sobre isso exatamente, sabe? Então, eu não sei como vai ser essa proporção. Eu sei que no começo do ano, ele foi para Brasília para entender melhor isso, porque já estava correndo essa informação para os secretários de que... Mas eu não sei se o governo federal já bateu o martelo, porque assim, primeiro a gente solta uma coisa, depois solta outra, né? Não vem o pacote completo. Tá? Então, mas o resultado vai ser por escola, porque os alunos... Agora, eu não sei também, tem aluno que nem fez a inscrição, né? A inscrição ainda está aberta, foi prorrogada. É outra informação que a gente tem que ter, porque daí vai ter que pedir para os outros fazerem. De repente, o governo estadual replica uma prova para pegar esses alunos que não fizeram o Enem, eu não sei. Então, o foco é esse, foquem no que o Enem pede, né, da matriz curricular do Enem, façam um bem bolado aí e fale para os professores que todos agora estão convocados para o IDEB, para o próximo IDEB da escola. Pode ser que agora seja feito um teste, só no ano que vem seja realmente feita a contagem do IDEB, a gente ainda não sabe. A gente teve agora isso é para as parceiras. A gente teve agora uma reunião sobre a aplicação da prova das parceiras, se bem que Maringá já tem alguns colégios, inclusive, aplicando. Então, assim, sempre ter cuidado com quem a gente escolhe para aplicador, ver se está tudo bem, conversar com o estudante, cuidar que isso é para parceiras, cuidar que o estudante esteja ciente do que ele vai fazer. No exame EJA 2016, ele fez o exame e entrou para o ensino médio. Ele vai fazer na turma, se ele continuou na mesma escola, ele vai fazer na turma anterior que ele estava. Então, vamos dizer que ele estivesse no 8º ano, ele volta para o 8º ano para fazer só essa prova, porque ele vai estar lá com o nome dele na listagem do 8º ano. Aí ele passou para uma outra escola, ele se matriculou em outra escola, ele não tem a turma anterior. Então, ele não tem turma de origem. Então, ele vai fazer atividade pedagógica, porque não vai ter prova para ele e ele não estará na listagem. Tá bom? Isso é só para parceiras. Então, tá, gente. Boa semana para nós. Espera só um pouquinho que eu vou tirar uma fotinho aqui nossa. Só um minutinho. Tirar a fotinho, não, tirar o print, né? Aqui, nessa perguntinha que o DAP gosta. O primeiro print. E agora, nós vamos para o segundo print, eu vou parar. Muito obrigada de estarem aqui, boa semana. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Com o tempo, tudo a gente aprende, faz e melhora. Tá? Obrigada. Eu vou tirar mais um aqui. Abram as câmeras e vamos lá. A pessoa quer fazer um caixa. Nossa, eu falei que não. Olha, a galerinha tem. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, boa semana, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Porque o galerinha, você fala, eu vou tirar uma fotinha, obrigada. Aí eu faço o crachá.